Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, estamos comemorando 3 anos de canal. Na verdade, foi no sábado, dia 13, como poderia deixar de faltar. Vamos fazer um especial hoje em comemoração. E a partida que eu tô trazendo é uma partida icônica do Anand. Isso mesmo, do Anand. Aquela máquina, né? E essa partida aqui foi no Mundial de Blitz de 1994. Na verdade, a Anand estava jogando uma partida de Armagedon contra o Smirin para poder aí sim ir para a final do Mundial. E esse aqui, pessoal, é um dos jogos mais icônicos, eu acho que da história do Anand, né? Tá aí na lista, eu acho que dos top 10. Mas antes da gente ir pro tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você curte o conteúdo do canal, considere se tornar um membro. Quem não quiser ou não puder, não tem problema. Compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui a visão porque o Anand nessa partida está jogando de pretas, né? Então com a partida Armagedon, o Anand vai estar jogando aqui com 5 minutos e o Smirin com 6 minutos. Só que o Anand tem a vantagem do empate, tá? O Smirin tem aqui a obrigação de ganhar. E o Smirin ele abre aqui com E4, Anand responde com E5, cavalo F3, cavalo F6, D4, cavalo toma em E4 e cavalo toma em E5. E por que eu digo que essa é uma das partidas mais icônicas do Anand? Pessoal, lembrando, ele tem 5 minutos no relógio aqui. Ele tem a vantagem do empate, mas ele tem menos tempo, 1 minuto a menos do que o Smirin. E neste lance, Anand para e pensa por 1 minuto e 43 segundos. Pode não parecer muita coisa, mas para uma partida de Armagedon, né, é muita pressão. Inclusive, eu vou colocar aí na tela, tá? Talvez eu tenha que deixar o vídeo mudo por causa das diretrizes do YouTube, mas eu vou tentar deixar o áudio para vocês darem uma olhada aí com o lance, faz o lance. Fica pensando e o Smirin fica ali todo agoniado, né? Tentando entender o que o Anand está calculando ali, porque isso aqui, pessoal, é uma partida, essa posição, aliás, da partida é muito comum. Então não teria, na verdade, muito o que pensar, mas a Anand para e pensa, tá? Então dá uma olhada aí. Of what happened in Moscow. The players were even after the first 2 games. And now again, Smirin has the white pieces as he did then, Anand the black pieces, but if Anand draws the game, he wins the match. That's right, but Smirin has a time advantage, has a 1 minute time advantage to compensate for that. So it's all down to this game. Smirin opens with his favourite E4 move, and Anand playing symmetrically for the moment. Smirin lashing out with his pawn. So this is a typical opening that Anand uses. He's used it in many big-time competitions. He's won a lot of games with it. And now, just playing quickly, all he needs to do is draw, and he'll move on to the next round. Kasparov awaits the winner. So that's a slight surprise. Anand thinking about this minute, and for him to be thinking this deeply, and it's only like the fourth move on the board. It's incredible. Smirin playing very cleverly here. Now what's he going to do? Hey. Então a Anand segue aqui, pessoal, como a gente viu, com D6. O Smirin responde aí com cavalo F3, recuando o cavalo que está atacado. E D5 agora, fixando o cavalo no centro. Bispo em D3, cavalo C6 desenvolvendo, roque, bispo em E7. C4 agora, tentando atacar o peão aí que defende o cavalo. Cavalo em B4, agora atacando o bispo. Bispo em E2. Bispo em E6, cavalo em C3 e roque. Aí você fala, Felipe, por que o Anand não toma um peão? Pessoal, não dá para tomar esse peão aqui, tá? Esse peão ele tem que ficar fixo aqui, defendendo o cavalo, tá bom? Senão o cavalo cai aqui inteiro. Seguindo, bispo em E3, bispo F5. Agora sim, o peão de C4 está atacado. Torre em C1, perdão. E D toma em C4, finalmente capturando o peão. Bispo toma em C4 e C6, que parece um lance aí um pouco, né, com ideia só de liberar aqui a dama para jogar, mas ele tem um outro intuito por trás desse lance, né? A ideia é voltar o cavalo, né? Trazer um porto seguro para o cavalo aqui em D5.
Cavalo em E5, cavalo toma C3, B toma C3 e agora sim cavalo D5, recuando o cavalo. Dama em B3 agora, evitando que a dama da Anand venha aqui para casa de B6. E o Anand segue com a F6, atacando o cavalo. Um lance um tanto quanto corajoso. Lembrando, pessoal, que depois que o Anand parou 1 minuto e 43 segundos para pensar, todos os outros lances em seguida foram ao toque. A Anand praticamente não parou para pensar. Ele foi jogando e batendo no relógio, mesmo porque ele estava com menos tempo, né? Muito menos tempo. Se a gente for contar aí, é de quase 3 minutos de desvantagem. Então esse é um lance bem corajoso pelo Anand, porque afinal de contas, tudo bem, o cavalo está protegido pela dama e pelo peão, mas em algum momento essa diagonal pode abrir e aí vai trazer problemas para o Anand. Ou será que não? Vamos ver. Aqui o Smirin seguiu com dama toma B7, entregando o cavalo em sacrifício. Eu acho que a ideia do Smirin é tentar trazer complicações na posição. O Anand aceita, faz F, toma E5, dama toma em C6, eliminando mais um peão. Bispo em E4, né? Um lance muito legal, que é o único lance que defende o cavalo efetivamente, que está atacado pela dama e pelo bispo. Lembrando que agora abriu, né? Quase que abriu essa diagonal, o cavalo está cravado, não pode sair. E aí o Anand começa a ter alguns problemas na posição agora. O Smirin segue aqui com D toma em E5, rei em H8, descravando o cavalo, bispo D4, e agora sim torre C8, atacando a dama. E para quem viu, né, eu acho que talvez vocês tenham visto, deixa eu voltar aqui, torre C8 não é a melhor forma de atacar a dama aqui do Smirin, né? Tem um lance muito legal aqui que o Anand não viu. É claro, como eu disse, ele está jogando ao toque. Ele não está parando para calcular muito. Apesar da precisão do Anand, né? Que é incrível. Por isso que eu falo que o Anand é uma máquina, né? Para quem viu, né? Parabéns. O lance aqui é cavalo toma em C3. Por quê? O bispo agora faz um ataque descoberto contra a dama, protegendo a torre. E a dama não pode capturar aqui a torre, né? E não pode capturar o bispo, porque está defendido aqui pelo cavalo. E a torre não pode tomar o cavalo, porque está caindo a dama, né? Aqui o melhor na posição talvez seja a dama em A6. Mas agora a gente teria dama toma em D4, eliminando mais uma peça menor. E agora a Anand teria 2 peças de vantagem, né? Muita vantagem aqui, eu acho que talvez daria até para abandonar. Mas o Anand não viu esse lance, então vamos voltar lá. Ele seguiu aqui com o simples efetivo torre C8 atacando a dama, dama em A6, cavalo em F4 agora, F3 atacando o bispo, torre em C6 atacando a dama, dama em A4, torre toma C4. Aí você vai falar, Felipe, o Anand entregou a qualidade? Não. Aqui o Anand, pessoal, está com uma peça menor a mais aí de vantagem material. Então qual é a ideia do Anand? Ele está tentando forçar troca de material, está tentando trocar peças, forçando trocas, porque a ideia dele é ir para um final vencedor com material a mais. E parece que ele não está forçando trocas aqui, mas como a gente vai ver, ele está sim, porque depois de dama toma em C4 eliminando a torre, temos bispo em D3 atacando a dama e a torre, protegido pelo cavalo, dama em C6, é claro, saindo do ataque do bispo. E agora um lance intermediário, cavalo em E2, cheque, rei em H1. E se você está achando que o Anand vai capturar a torre, não. Ele prefere seguir com cavalo toma em D4, trocando mesmo as peças, né, o bispo pelo cavalo. Depois de C toma em D4, agora sim, bispo toma F1, eliminando a torre, torre toma em F1. E na teoria agora ele conseguiu continuar com seu material a mais, que é uma peça menor. Mas agora ele começa a bater nos peões do Smirin, que ficou fracos, né? Primeiro com dama toma em D4. E depois de F4, protegendo o peão aqui de E5, o Anand apronta uma boa com o Smirin. Um lance incrível. Se você quiser pausar e tentar encontrar o lance do Anand, fica à vontade. Lembrando, pessoal, o Anand está jogando ao toque aqui, sem pensar muito. Encontrou? Não? Vamos lá. Pessoal, para quem pensou aqui em dama em D3 atacando a torre, parabéns, é um bom lance, tá? Até um G5 aqui tentando bater no peão de F4, parabéns, é um bom lance também. Mas o Anand me solta aqui dama toma em E5. Isso mesmo, pessoal.
E não dá para capturar essa dama é veneno puro, porque se tomar de peão, tá caindo a torre lá em F1 com mate, tá? Então por isso que não pode capturar essa dama. É claro que o Esmerim viu isso, é lógico. Então ele segue aqui com G3 defendendo o peão. Depois de dama em C5, dama em E4, bispo F6, rei em G2, torre em C8, torre em F2 e o Anand agora consegue mais uma vez forçar a troca de peças com dama em C6. Aqui não tem jeito, o Esmerim vai ter que trocar as damas. Dama toma em C6, torre toma em C6. E na teoria aqui, né, se a gente olhar essa posição, ainda mais entre grandes mestres, eu não tenho o que fazer aqui, pretas estão ganhas, mas devido à vantagem de tempo no relógio aí do Esmerim, ele decide continuar jogando, então ele segue com G4, H6, rei em F3, torre C3 cheque, rei em E4, rei H7, torre em E2, torre C4 cheque, rei F5, torre C5 cheque, rei em E6, o rei do Esmerim começa a passear no tabuleiro, torre C4 atacando o peão, torre F2 defendendo, rei em G6, H3, torre em C3 atacando o peão, torre em H2 defendendo, torre F3 atacando o peão, peão F5 cheque, rei em G5, A4, Esmerim avança o peão agora com ideias de tentar algum tipo de contra-jogo aí na ala da dama. E rei em H4, rei em D5, então Esmerim vem trazendo o rei. Torre A3, infelizmente não dá tempo, o Anand traz o rei agora para atacar esse peão do Esmerim da coluna A. Rei em C6, torre toma em E4, rei em B7, A5, né? Anand aí solta um A5. Ganhando alguns tempos aí, alguma vantagem de tempo. B6 aí, Esmerim continua perseguindo o peão. Torre em A3, rei em B5, torre toma em H3. E nessa posição, pessoal, finalmente Esmerim abandona a partida. Mas a questão não é só ele abandonar aqui, porque tá ganho pro Anand. A questão é o tempo que o Anand ainda tem no relógio, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Not over. Anand has only a minute and a half to try and win this game. Oh, but look at that position. The pieces. Oh, and he thumped that rook down with authority. And bam, he's ripped off all the extra pawns. He's just got a pass pawn. And look at him make a minute look like a year. He's ripped another pawn off the... Então, pessoal, como vocês viram, a Anand termina com 1 minuto e 21 segundos no relógio ainda, tá? Então ele praticamente não gastou tempo nenhum, gastou muito pouco, né? O pessoal até brinca, fala que isso aí foi um golpe psicológico do Anand em cima do Esmerim. Eu não sei, né? Não tem como saber. Talvez o Anand estava calculando muita coisa na cabeça dele, não tem como a gente saber. Então fica aí no ar, né? Será que o Anand tentou um golpe psicológico em cima do Esmerim? Porque na teoria ele só precisava de um empate. Mesmo assim, enfim, né? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver onde foi aí que o Esmerim perdeu a mão. A precisão do Esmerim, pessoal, ficou em 86.7 e do Anand em 92.8. Olha que precisão monstra numa partida que ele praticamente não gastou tempo nenhum, né, de blitz. E a gente pode ver que no início ali foi bem disputada a partida, até que o Esmerim cometeu um erro, o Anand conseguiu uma pequena vantagem, e depois teve esses altos e baixos aqui, mas o Anand foi fazendo os melhores lances e aí arrematou a partida. Então eu queria destacar aqui com vocês o primeiro erro do Esmerim, que deu uma boa vantagem do Anand. Esse erro aqui que a gente está vendo do Anand, que ele estava quase ganho, o Esmerim conseguiu vantagem, depois perdeu de novo, foi aquele lance de torre atacando a dama que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então vamos voltar no tabuleiro para ver esse erro aqui do Esmerim que deu uma boa vantagem para o Anand. Estamos indo aqui, pessoal, para o 17º lance e o erro do Esmerim foi dama toma em B7, tentando eliminar os peões, ganhar aí uma vantagem posicional. Mas esse sacrifício de cavalo não foi muito bem fundamentado.
E o Anand acabou ganhando vantagem nisso tudo, né? Esse cavalo era importante se manter em jogo para ajudar no ataque contra o rei do Anand. Então, qual seria o melhor lance aqui para o Esmerin nessa posição? Pessoal, como eu disse, o cavalo é importante manter esse cavalo em jogo. Então, o cavalo em F3 aqui seria um excelentíssimo lance, um lance muito bom, recuar ele. E não tem nada de errado, tá? Você recuar as peças quando você está sofrendo algum tipo de ataque. Recua. Trocar a peça só se tiver alguma vantagem para você. Se não tiver, não troque suas peças, tá? Mantenha elas em jogo. Daria para seguir aqui depois com um B5, atacando o bispo em E2, dama em D7, agora conectando as torres. Depois de um A4 aqui, procurando um contra-jogo na ala da dama, a gente tem uma posição muito bem equilibrada, tá? Ambos os jogadores aqui têm possibilidades de ataque, tá? Chances para os dois lados. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Eu desejo a todos vocês uma excelentíssima semana, muito rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!